Falta um minuto. Muito bem. Pessoal, é um enorme prazer termos aqui um convidado tão especial como o Leonardo Korovaichuk. Espero que esteja correta a pronúncia. Você deve ter treinado bastante, viu? Eu sou polonês, Leonardo. Ah, então está explicado. Então, então nós teremos o Leonardo, que vai falar sobre vídeo monitoramento, mas numa visão de empresa de consultoria, empresa de projetos, e é um tema muito importante, porque no momento nós estamos no Brasil, pelo menos, tendo uma previsão por parte do ONS de termos teleassistência nas nossas estações, e a experiência que a Ceoplan tem nas instalações nos Estados Unidos, principalmente, é muito importante para que implantemos sistemas realmente funcionais nas utilities brasileiras. Essa é a visão que a UTC América Latina tem. Nós estamos tentando sempre trazer para esse nicho tecnológico das empresas que têm necessidades de operação crítica, os melhores projetos em termos mundiais, e temos o prazer de receber o Dr. Leonardo Korovaichuk, porque ele é uma referência em diversos projetos de rádio e desenvolvimento, é autor de vários livros. Então, é interessante, a UTC América Latina está realmente até humildemente agradecida por aceitar e fazer o webinar conosco. O webinar vai durar, eu vou falar mais meio minuto, mas o webinar vai durar em torno de 45 minutos. Nós teremos depois uns 15 minutos para perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas no chat ou em perguntas e respostas, question and answers. Procuraremos atender a todos e vamos em frente, não vamos perder mais tempo, porque o importante não sou eu falando, é o Leonardo. Então, vamos em frente, Leonardo, você está com a palavra. Obrigado, Dimitri. Bom, primeiro eu queria agradecer, me sinto honrado pelo convite da Otcal, tá? E você tem toda a razão. A área de tecnologia está evoluindo. Acho que nunca houve na história da humanidade uma evolução tão dramática como está acontecendo agora, nos últimos 100 anos, e principalmente agora nos últimos 5 anos, eu diria. A evolução está enorme. Então, uma das dificuldades que existe é divulgar as novas tecnologias, as informações, etc. Eu estou aqui com um slide da Cellplan Academy, porque dentro da nossa empresa nós notamos esse problema. Nós tínhamos o conhecimento em áreas separadas de dentro da empresa. Então, nós fizemos o Cellplan Academy, onde nós fazemos reuniões informais e nós divulgamos, como estamos divulgando agora, os nossos conhecimentos, para poder uniformizar o conhecimento da tecnologia. Então, isso está acontecendo e hoje nós vamos conversar aqui com vocês sobre vídeo monitoramento e vigilância em plantas elétricas. E é um diálogo, na realidade, não quero fazer disso uma apresentação totalmente formal e assim por diante. Então, inicialmente, o meu nome é Leonardo Korovaichuk, eu sou CEO, CTO do Grupo Cellplan, 45, 50 anos de experiência nas costas. Tá? Eu gostaria de apresentar um pouco para vocês do Grupo Você tem que Cellplan. compartilhar a tua apresentação, Leonardo. Oh, desculpa, compartilhar, tá vendo? Tecnologia, né? Deixa eu ver onde que é isso aqui, é aqui. Agora acho que vocês estão vendo, né? Melhorou muito. Tá certo.
Tá, então, vou voltar aqui para o slide da academia, tá? Como não podia deixar de ser. Essa é uma pintura do Rafael, tá? Onde ele representou a academia de Platão. Mas o que é a ideia da divulgação? Na época, na Grécia, havia essa necessidade também, porque havia uma mudança tecnológica. E voltou a haver essa necessidade agora com essa evolução absurda, né, da tecnologia. Bom, um pouquinho do Grupo Celplan, dos mercados. Tá? A Celplan atua em vários mercados. Nós começamos na área de redes wireless para as operadoras públicas, quando começou o celular, né, 25 ou 30 anos atrás, e passamos a fazer esse serviço para outras áreas cada vez mais, cidades inteligentes, cybersecurity, óleo, gás, mineração, água, agricultura, redes inteligentes elétricas, comunicação em aeroportos e monitoramento de vídeo veio quase que como uma continuidade do trabalho de telecomunicações. Tá? Então, os nossos clientes pediam, mas vocês podem ver como é que nós temos problemas de segurança e assim por diante. Então, nós atuamos em todas essas áreas hoje e o trabalho está aumentando muito na área de Smart Energy, ou seja, as utilities elétricas estão cada vez precisando mais de telecomunicação e de vídeo monitoramento. E nós vamos focar nessa área hoje. A nossa empresa ela tem vários softwares de planejamento e otimizações de rede wireless. Nós temos uma área que cria bases de dados geográficas para wireless, tá? Com foco em wireless. Fazemos isso para o mundo inteiro. Nós temos feito bases de dados praticamente do mundo todo. Temos soluções para melhoria de redes wireless, principalmente ligadas à experiência do usuário, porque falar só em dB, falar só em megabits por segundo não quer dizer nada hoje em dia. A tecnologia está tão avançada que hoje o parâmetro para determinar é a experiência do usuário. E, devido a isso, nós desenvolvemos uma série de equipamentos de teste que estão cada vez avançando mais e ficando mais e mais complexos, que analisam o espectro e analisam as tecnologias. Fazemos serviço de consultoria para os nossos maiores clientes na área de consultoria são Ericsson, Nokia e Huawei, os maiores fabricantes. Tá? Fazemos muito serviço em campo, benchmarking e drive test. Tá? Então, projetos, sistemas, por exemplo, de interferência em espectro e coisas desse tipo, para as utilities principalmente, porque o espectro que elas poderiam usar está sujo hoje, está sendo invadido por outras empresas, como fugas e coisas assim. Fazemos instalar projetos de instalação, comissionamento e manutenção de redes, microondas, e fazemos consultoria de alto nível. Nós temos feito estudos de viabilidade, planos de investimento de longo prazo, analisando o ROI e ajudando na preparação de RFPs. Nós temos feito planos para utilities de 15 anos de duração e já fizemos para várias utilities no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Fazer toda a parte de ICT nós estamos cobrindo também, e projeto de implantação de rede 5G, IoT, e fornecemos mão de obra especializada. Somos altamente técnicos, temos 2 livros publicados pela Wiley já há algum tempo, e temos um contrato para escrever mais 4 livros para eles. O problema é a dificuldade de acabar o livro, porque quando nós estamos acabando o livro, a tecnologia já avançou tanto que tem que reescrever uma boa parte deles. Temos vários white papers publicados que vocês podem acessar no nosso site ou no site da Optical em breve. Tá? Aqui um que eu recomendo muito é 5G para babies, né, for babies. Esse é o meu neto, quando ele começou na Celplan. Hoje ele já é um teenager, né? Continua trabalhando na Celplan, já fazendo projetos mais avançados. Aqui ele estava aprendendo. Né? E temos vários white papers, vocês vão gostar deles, vários webinars no YouTube. Nós temos webinars no YouTube com 6 horas de duração, 4.000 visualizações. O total de nossas visualizações já passou de 100.000. Ou seja, é o know-how e know-how. Bom, e dentro da Celplan, aqui nos Estados Unidos, nós temos uma divisão chamada Wi4Net, e essa divisão faz
soluções estão aqui para subestações, para a polícia e assim por diante. E nós notamos que não adianta só fazer vídeo monitoramento, nós temos que ter analítica de vídeo, nós temos que fazer cercas virtuais, monitoração térmica, fazer levantamentos em campos, análises, auditorias, relatórios de sistemas não ionizantes, limpeza de espectro, comissionamento e assim por diante. Aqui está um sumário das câmeras que nós temos hoje. Nós temos praticamente 5.000 câmeras hoje em operação, as quais a gente faz monitoração, não do vídeo, mas monitoração do funcionamento das câmeras 24/7, tá? E damos a manutenção também. E vocês veem a diversidade de empresas, geralmente governos e utilities e grandes empresas. Aqui um projeto de uma subestação, tá? E centros de monitoramento. Os centros de monitoramento são importantes, mas o ser humano não é uma pessoa muito confiável para fazer monitoramento. Em alguns casos é indispensável, em outros a analítica está se tornando cada vez mais e mais importante. Então aqui nós fizemos um gráfico de uma geração, uma planta elétrica típica com os diversos estágios em que se passa. E todos esses estágios se beneficiariam de vídeo monitoramento. Então, um transformador que se esquenta demais, tá, por causa de uma coisa ocasional, tá, até, inclusive, essa planta elétrica, ela tem um problema fundamental, ela é de segurança nacional. Você pode parar um país simplesmente destruindo algumas poucas torres. Então, a segurança, cada vez mais o governo vai passar a exigir mais e mais vídeo monitoramento, por um lado de segurança. Pelo lado operacional, as utilities vão cada vez investir mais para diminuir seus custos operativos e de manutenção. Então, o vídeo monitoramento passa a ser algo extremamente importante, tá? E, historicamente, a supervisão dessa planta toda é feita por um sistema SCADA de baixa taxa de dados e alta latência. Isso está migrando cada vez mais para redes inteligentes, smart grids, onde a taxa de dados está aumentando muito e a latência está diminuindo muito. Pela primeira vez na história, o ITU colocou especificações para utilities, tá? Então, eles falam em latências de até de 10 milissegundos para eventos críticos e 1 segundo para eventos não críticos. Então, isso exige mais telecomunicações, mais planejamento e uma infraestrutura de medição avançada, cada vez vai ser necessária. Por quê? Porque nós vamos ter um impacto muito grande dos veículos elétricos. Hoje, no Brasil, talvez não tenhamos tantos veículos ainda, mas isso vai mudar drasticamente. E o impacto de um veículo elétrico é muito maior no Brasil do que ele é, por exemplo, nos Estados Unidos. Um carro elétrico que entra numa residência média americana, ele aumenta o consumo em 50%. Um carro elétrico que entra numa residência média no Brasil, ele triplica o consumo. Então, o impacto do veículo elétrico no Brasil vai ser muito maior do que ele é nos Estados Unidos, ou Canadá, ou mesmo Europa. E a outra coisa é o impacto da geração distribuída. Então, levando isso tudo em conta, telecomunicações, vídeo monitoramento vai ser muito importante. O que a gente pode falar sobre o vídeo monitoramento? Bom, é uma ferramenta de segurança nacional, para começar, tá? Então, ela é uma ferramenta essencial para minimizar riscos. E repara, os riscos não vêm só de fora. Muitos dos riscos, a nossa experiência tem mostrado, vêm, às vezes, de dentro da empresa. Tá? Empregados que não estão satisfeitos, etc, etc. Então, os sensores, cada vez se coloca mais sensores, e o vídeo monitoramento tradicional, ele depende, as pessoas em geral pensam, vai ter alguém olhando a câmera o tempo todo. Sim, esse é o vídeo monitoramento tradicional, mas ele não é muito eficiente, porque nós, seres humanos, não somos eficientes em ficar olhando 24 horas por dia a imagem e ver o que está acontecendo. Então, cada vez mais está se começando a colocar analíticas. Então, as analíticas permitem que, se não necessitam de gente analisando as coisas, tá, o tempo todo, diminui a taxa de transmissão, ou seja, o vídeo só é transmitido quando algum evento é detectado, tá? Então, ela torna a parte de videomonitoramento muito mais
possível de ser implementada e muito mais segura, tá? E diminui muito os custos operacionais. Então, muitas áreas que hoje têm que ser assistidas, elas podem ser não assistidas e só assistidas no caso de algum evento. E também se evita o dano a equipamentos pela informação antecipada de que algo errado está acontecendo, que um transformador, uma chave está sobreaquecendo, ou então que uma chave não fechou e que alguém foi mexer na linha e morre eletrocutado. Então, são coisas muito importantes para a proteção e segurança dos ativos. Eu vou mostrar aqui um pequeno videozinho, isso aqui é real, aconteceu no dia 10 de abril aqui em Los Angeles, às 3h40 da manhã. Isso foi mandado por um dos nossos clientes. Eles estavam com muito problema desde vadiagem a roubo e até segurança física dos funcionários, né? Então, às 3h40 da manhã, o que nós fizemos? Nós fizemos primeiro, nós instalamos as câmeras ficam meio escondidas, e aqui nós marcamos 3 áreas, tá, de alarme. Então, a analítica analisa se alguma pessoa entrou em uma dessas áreas, e aqui mostra em cima, em verde, em vermelho, desculpa, quando é mandado uma mensagem de alarme. Tá? E essas mensagens, elas são o evento é temporizado de acordo com a criticidade de cada área. Então, aqui nós vamos mostrar, eu vou deixar um videozinho de 2 minutos, vou deixar correndo. Então, foi identificada uma pessoa caminhando na área 1. Tá? Ela saiu da área 1, ela vai voltar na área 1, e daqui a pouco vai ser mandada uma mensagem. Ela entrou até na área 2. Então, o pessoal, olha, desde grafite, o pessoal fazendo as necessidades. Aí foi mandada uma mensagem agora que a pessoa ficou na área 2 mais do que um tempo pré-determinado. Ela aproveitou uma lata de lixo, né, subiu em cima e está tentando descer, subiu em outra lata de lixo e vai tentar escalar o muro. Tá? Então, foi mandada uma segunda mensagem de que a pessoa está na área 2 e está já mais do que o necessário. E você vê que não tem iluminação, é tudo térmico, tá? E a qualidade da imagem, a iluminação, aliás, é bem ruim, tá? E não tem ninguém monitorando, mas os pessoal de segurança já recebeu 2 mensagens. Então, eles já estão se preparando, a pessoa sobe o muro, tá? E vai passar, ele está evitando o arame farpado, né? Ele saiu agora, está entre as 2 áreas, então está verde. E quando ele entrar na terceira área, vai ser mandado um alarme sonoro, inclusive, que vai avisar que, olha, tem que tomar uma providência. Alguém entrou na área 3. Tá? Ou a pessoa foi presa, tá? E resolveu o problema. E o cliente ficou, eu não posso divulgar quem é o cliente aqui, mas ficou super satisfeito, então ele mandou esse vídeo para nós, e agora a mensagem entrou na área 3, e a pessoa foi logo a seguir, foi presa pela segurança da área, né? Então, isso mostra a viabilidade e o avanço das técnicas de analítica. Tá? É um exemplo, mas tem muito mais exemplos do que isso. Bom, como é que se faz um bom projeto de vigilância de vídeo e telecomunicações? O projeto de vídeo ele não é simplesmente uma câmera, ele é um projeto completo, ele tem que ter um sistema de gerência de vídeo, um sistema de arquivo de vídeo, analítica, então todo esse conjunto, e não tem um fabricante ou um fornecedor que atenda a todas as situações. Então é muito importante que a solução considere múltiplos fabricantes de equipamentos e de software. Né? Então, isso vai permitir várias soluções, e cada caso é uma solução diferente. Não dá para fazer um guarda-chuva que sirva em todos os casos. Então, em todos os casos, nós vamos explicar como é que nós trabalhamos para fazer isso, tá? Em geral, não só para utilities, mas inclusive para a polícia, tá? E para cidades e assim por diante. Então, primeiro, o projeto tem que ser um projeto integrado de vídeo e telecomunicações, ICT em geral. Tá?
Às vezes até tem que se mexer na estrutura da empresa. Ele tem que ser independente, porque faz o projeto tem que ser independente dos fornecedores de equipamentos. Se vocês contratam um fornecedor de equipamento, ele só vai usar os equipamentos dele. Então, vocês vão ter uma subsolução. Tá? Não escolher soluções proprietárias, porque, às vezes, a empresa, hoje em dia, inclusive, muitas empresas aparecem e desaparecem muito rapidamente. Então, tentar escolher soluções que sejam padronizadas. Tá? Não escolher equipamentos baratos. Existe uma tendência, esse aqui é mais baratinho. Eu estou usando uma câmera aqui de provavelmente US$ 100, tá? Vocês estão me vendo. Mas essa câmera não atende às necessidades de uma supervisão de um vídeo monitoramento profissional. Tá? Ela, pelo contrário, ela é bastante deficiente, embora para essa aplicação ela sirva. Tá? Então, nós temos que entender que cada aplicação requer algo diferente. Tá? Outra questão muito importante, a segurança cibernética. Tá? Vários fornecedores de equipamentos estão proibidos nos Estados Unidos e na Europa. Por quê? Segurança cibernética. Tá? E a outra coisa é a seguinte: escolher tecnologias recentes. Vocês podem comprar um computador, um sistema de armazenamento mais antigo, mais barato. Daqui a pouco ele não vai ser suportado, vai ter que ser jogado fora. Uma coisa que a gente mais recebe aqui é mensagem de end of life, da Dell, da IBM, dos diversos fornecedores. Tá? E temos que escolher uma combinação correta em análise de câmera local e análise remota. Então, também não ficar preso a uma empresa analítica. Por quê? Porque a analítica está evoluindo a passos incríveis. Tá? O que a gente podia fazer um ano atrás, não podia fazer um ano atrás, já pode fazer hoje. E eu tenho certeza que vamos poder fazer muito mais o ano que vem. Tá? Então, como é que a gente faz um projeto? Tá? A forma de fazer um projeto, primeiro, nunca faça um projeto com a visão de hoje. Faça o projeto para os próximos 15 a 20 anos. Porque você não vai querer trocar tudo que você instalou daqui a 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos. Então, faça um projeto de longo prazo. Você pode implementar esse projeto ano a ano, mas o objetivo final tem que estar lá. Então, o que a gente faz? Por exemplo, aqui está uma subestação típica, né? E aqui está ela vista de longe. O que nós fazemos, tanto nesse caso como no caso de instituições governamentais, de cadeias, de monitoramento em ruas pela polícia, nós fazemos um walkthrough junto com o cliente e analisamos passo a passo, conforme a gente vai andando. Qual que é a prioridade disso? Como é que isso pode ser visto? Que tipo de vídeo é necessário, vídeo monitoramento? Quanto que ele vai gerar de dados, onde o dado vai ser arquivado, como é que ele vai ser transmitido, quem vai fazer o alarme. E cada uma das áreazinhas aqui marcadas, tá, é analisada, é discutida, é priorizada, é feita uma lista, tá, inclusive o que vai de fora, e o entorno da subestação também. Nós temos um caso aqui em que, aqui perto de casa, inclusive, onde estavam assaltando a subestação o tempo todo. Nós colocamos as câmeras, mas colocamos as câmeras pegando também o lado de fora. A estação foi invadida, roubaram os cabos de terra, tá? E a câmera pegou a placa do carro deles, mas não conseguiu identificar os invasores. Pegou a placa, pela placa o pessoal foi preso e eram funcionários da empresa. Tá? Então, isso mostra que é muito importante para cada área, para cada local, fazer um estudo, fazer um walkthrough. Tá? E por quê? O que diferencia uma coisa ou outra em termos de vídeo monitoramento? Bom, são 4 aplicativos principais. Tá? Visualização de operações ao vivo. Né? Então, vamos ver se um comando foi executado. Então, se alguém mandou fechar a chave, vamos verificar se a chave fechou antes de sair mexendo na alta tensão. Tá? Mudança de status, variações de temperatura, ponteiros de medição, etc. E tal. Informações de medição, coisas como, para não ter que mandar alguém para verificar, queda ou aumento da temperatura de um transformador.
Tá? Tanto o aumento é ruim, porque vai queimar, como a queda é ruim, porque deixou de fornecer alguma coisa. Tá? Nível de combustível, corrosão, vazamentos. Né? Hoje em dia, a utility só sabe que acabou a energia porque alguém reclamou. Tá? Então, isso tem que mudar, não pode continuar desse jeito. Ela tem que ser avisada até antes de cair energia, que a energia vai cair. Tá? Porque aí ela toma uma ação preventiva. E vídeo monitoramento tem uma participação nisso. A proteção de ativos, intrusão de perímetro. Cada vez mais nós estamos fazendo isso em portos, em utilities, até em áreas policiais e assim por diante. Tá? Movimento em comum na vizinhança. O vídeo monitoramento está sendo usado hoje contra grafite, contra o pessoal se aliviar no lado dos muros, vadiagem e coisas desse tipo. Né? E o controle de acesso também é muito importante. O sistema de vídeo monitoramento, ele tem que ter, para o utilities, ele tem que ter características especiais. Então, não adianta colocar um sisteminha de $200, de $100 que se compra no supermercado. Por quê? Porque ele tem alta interferência eletromagnética, ele tem aumento de interrupções de tensão, descargas eletrostáticas, instabilidade da fonte de alimentação. As subestações costumam atrair muito relâmpago e geralmente elas têm capacidade de comunicação limitada e condições climáticas extremas. Né? Então, o que a gente recomenda? Primeiro, que o vídeo monitoramento e a telecomunicação tenham fontes redundantes alimentadas por fontes independentes. Ou seja, se acabar a energia na subestação, o vídeo monitoramento e telecomunicação tem que continuar funcionando. Então, ela precisa de uma bateria e ter redundância nas telecomunicações, porque muitas vezes o invasor ele tenta destruir um meio de telecomunicação, até uma fibra ótica, ele corta, mas aí tem um wireless e ele dançou. Né? E a alimentação independente do sistema de vídeo e assim por diante. E usar câmeras que não tenham peças móveis. Tá? Quanto mais peça móvel tiver na câmera, menor vai ser a vida da câmera. Tá? E câmeras direcionais, o invasor sabe como evitar, principalmente se ele for funcionário da empresa. Agora, se a câmera é 360, não tem como evitar, né? E uma câmera tem que monitorar a outra. Então, são pequenos detalhes de projeto. E porque se você destruir uma, a outra te pegou. Você vai destruir a outra, então não tem como quebrar o sistema. Né? E o sistema de telecomunicações também tem que ser projetado adequadamente, tem que ter UPS, tá? E tem que ter uma latência adequada. Isso é fundamental. E as pessoas, em geral, não pensam nisso. Aqui nós damos algumas características, eu não vou entrar em detalhes de todas elas, mas isso mostra que existem soluções profissionais que vão dar resultados e soluções não profissionais que, no final, vão trabalhar até o contrário, vão prejudicar mais do que ajudar. Porque você vai achar que a câmera, que o sistema de monitoramento está ajudando e ele não está, na realidade, executando as funções que ele devia estar executando. Então, a classificação de câmeras, né? Hoje nós estamos cada vez usando mais câmeras de 180 ou 360 graus, estamos usando câmeras de até 16 megapixels, algumas já com 32, tá? Os feixes têm que ser, a câmera tem que ter feixes múltiplos, ela tem que poder mandar alta resolução, média resolução e baixa resolução, conforme o evento, tá? E às vezes nós temos que até colocar câmeras protegidas contra explosão, né? Então, vários trims são importantes, o armazenamento local às vezes pode ser importante, links de rede redundantes e assim por diante. A sensibilidade da câmera à luz, vocês viram aqui, ali, uma câmera normal não ia pegar nada ali, tá? Porque a luz estava extremamente baixa, a câmera passou para infravermelho e conseguiu pegar o invasor. Tá? Então, isso tudo é muito importante. Nós usamos, às vezes, até em lugares muito escuros,
nós usamos iluminadores, tanto de branco como de infravermelho, né? O armazenamento local. Então, o armazenamento local é muito importante, porque às vezes você não tem condição de fazer um armazenamento remoto, e cada vez mais a analítica se torna importante para diminuir a quantidade de armazenamento necessário. Controle de acesso é outra parte importante. Aqui em armazenamento já falei. E o sistema de gerenciamento de vídeo. Repara, uma câmera em si, como uma andorinha, não faz o verão. Você precisa de múltiplas câmeras em múltiplos lugares. E o sistema de gerenciamento vai ter que monitorar isso tudo. Você pode cobrar o sistema de gerenciamento hoje no Costco por $100. Tá? Vai atuar com 5, 6 câmeras. Então, no final, você vai ter 1.000 sistemas de monitoramento dentro da empresa? Não. Você quer um sistema profissional que continue evoluindo no tempo, porque isso é muito importante. Tá? A tecnologia está evoluindo a ritmos incríveis. Tá? Então, algumas características do sistema de gerenciamento. Tá? Integrar mais de 1.000 locais. Integrar mais de 100 câmeras por local. Você vai dizer, mas será que vai ter 100 câmeras em cada local? Não, mas em alguns locais vai ter 100 câmeras. E o sistema de gerenciamento tem que poder fazer isso. Tá? Controlar mais de 100 telas simultaneamente. Fornecer acesso a dispositivos remotos. Então, ela tem que mandar uma mensagem. Se você não tiver no trabalho, ela foi para o seu PC, ele vai para o seu celular. Tá? Então, tem que poder trabalhar tanto com estações de trabalho como com celulares. Fornecer alarmes, enviar notificações de texto, enviar imagem quando aconteceu um evento, fornecer relatórios. Tá? Vocês têm que apresentar relatórios para a chefia. O sistema de vídeo, gerenciamento de vídeo, tem que gerar esses relatórios para ajudar as pessoas, os funcionários. Né? Também está interligado o vídeo e o acesso. Tá? Então, além do monitoramento de vídeo, também gerenciar o acesso em diversas coisas. Fazer monitoração multissítios, etc. E, inclusive, recolher vídeos de sistemas vizinhos. Né? Então, se tem uma loja em frente, se tem e isso tudo tem que ser recolhido e, inclusive, ser enviado eventualmente para a polícia. Então, tudo isso o sistema de gerenciamento tem que poder fazer. E não é um sistema de gerenciamento até de 5, 10 mil dólares que vai resolver. Vale a pena investir num sistema de gerenciamento profissional. Isso nós sempre recomendamos. E sempre pensar em que você vai usar daqui a 10, 15, 20 anos. Mesmo que você não precise hoje, você vai precisar no futuro. E você não vai querer trocar. Em termos de computadores, se você for usar um computador, um laptop, alguma coisa, procura colocar algo da última geração, 10ª geração, com estado sólido, né? Segurança cibernética, cada vez mais e mais e mais importante, tá? Como eu já falei, existem soluções que são proibidas nos outros países, mas que podem ser utilizadas hoje no Brasil. Tá? Por que um país inteiro proíbe uma solução? Deve ter algum motivo. Então, é importante verificar esse motivo. Né? E esse sistema também tem que poder ser gerenciado ou pelo SCADA, que geralmente não vai ser, mas por um sistema DMS que se vierem implementar. Então, essa interação entre o sistema de gerenciamento de vídeo e a DMS se torna muito importante. Tá? E principalmente por uma razão. Um vídeo é muito difícil de ser manipulado por terceiros. Manipular dados é fácil, tá? Relativamente fácil. Então, eles podem entrar e mandar um feixe fake. Daí o sistema vai agir em cima. Agora, mandar um vídeo fake é muito mais difícil, né? Outra coisa é a seguinte, as comunicações de vídeo, ela em princípio necessita de muita taxa. Uma câmera de 30 frames por segundo pode gerar, aqui eu coloquei 2 megabits por segundo, mas se ela for 360, vai gerar de 8 a 16 megabits por segundo. Tá? Mas, muitas vezes você não precisa de 30 frames por segundo, um frame por segundo é suficiente. Então já cai para 100 kilobits por segundo.
E se você colocar analítica, vai cair para 10 kilobits por segundo. Então, tudo isso tem que fazer parte do projeto. Tá? Outra coisa que a gente sempre está falando, né? Existe muito marketing tecnológico hoje. Né? Então, acreditar em tudo que o marketing fala, né? É muito ruim. E um dos marketing que eu digo hoje que é um dos maiores ofensores é a capacidade de transmissão do meio de comunicação. O pessoal fala muito em throughput. Nós não falamos em throughput, nós entendemos throughput, analisamos throughput, mas nós falamos em goodput. O que é o goodput? É aquela parte do throughput que resulta em informações inteligentes, que podem ser utilizadas, porque o grosso do throughput é repetição. Tá? As tecnologias novas, elas repetem, por razões de confiabilidade e alcance, elas repetem a informação várias vezes. Está tudo dentro do throughput, mas o goodput se mantém o mesmo. Então, aqui nós colocamos, eu não vou ler tudo, para cada tecnologia, cada geração tecnológica, nós colocamos o throughput que às vezes é anunciado e qual que é o goodput. E colocamos o goodput em bits per hertz. Então, isso aqui dá uma ideia. Então, quando vocês quiserem verificar se o que está sendo falado para vocês pelo marketing é razoável ou não, procurem usar esse número de goodput para cada tecnologia. Tá? E cada vez mais fibras óticas são importantes, estão passando a ser mais baratas e estão sendo instaladas em maior e maior e maior quantidade. Então, a solução tem que ser fibra e wireless. Tá? Muitas vezes, colocar fibra, mesmo em instalações curtas, é caríssimo. É muito mais barato, às vezes, instalar fibra ao longo das linhas em instalações distantes. Tá? E aí o wireless entra junto. E tem muita gente dizendo, mas o wireless dentro da subestação não vai funcionar. Bom, se você não sabe fazer o projeto, não vai funcionar. Mas nós fazemos esse projeto e temos várias instalações feitas. Então, mas tem que tomar. E não adianta usar componentes de $10, que realmente aí não funciona. Tá? E em termos de A, comunicação, sim. a esse respeito, só acrescentando, a atividade fim acaba sendo o vídeo monitoramento, ou seja, a utilização de boas câmeras e um sistema VMS de excelência, né? Então, quando você adota uma solução de comunicação por rádio, você acaba economizando bastante dinheiro na obra civil e na infraestrutura, né? E mesmo no network, não está usando fibras, então acaba sobrando dinheiro para você dedicar à atividade fim, que é o vídeo monitoramento em si. O que a gente vê aí muitas empresas gastando mais dinheiro com a infraestrutura, com a obra civil, do que com o sistema de vídeo monitoramento em si. O molho fica mais caro que o peixe. Concordo, gênero e grau, Tom. Isso tem acontecido bastante, mas não em todos os lugares. Tem muitos utilities que já notaram isso e estão fazendo um mix de fibra ótica e wireless inteligente. Tá? Depois da primeira instalação, a utility, em geral, se arrepende e passa a fazer a coisa. Todos nós temos que passar a fazer alguma coisa e aprender com o que a gente faz. Tá? E isso, no Brasil, esse processo está começando agora das utilities, mesmo nos Estados Unidos, ainda está no começo, está nos primeiros passos, talvez esteja 1 ou 2 anos adiantado em relação ao Brasil. Tá? Bom, em termos de comunicação, eu não vou descrever aqui para vocês, mas aqui nós listamos tá, os principais sistemas de comunicação que podem ser utilizados hoje por utilities, as vantagens e as desvantagens. Eu só queria chamar a atenção que vai aparecer uma tecnologia nova, que são os LEOs, os satélites de baixa órbita, tá? E que hoje não dá para dizer se vai ser um sucesso ou não. Tá? Mas o pessoal vai lançar, a SpaceLink vai lançar 12 mil satélites até meados do ano que vem. Eles estão lançando 64 satélites por lançamento, por foguete. Tá? O meu, eu já estou no trial, né? Então, o meu equipamento vai chegar agora em agosto, tá? Para ver como é que vai funcionar esses satélites de baixa órbita. Vamos falar um pouquinho de analítica de vídeo. Repara, a analítica de vídeo, eu diria que ela está
na sua infância, ela está chegando como um teenager ainda. Tá? Tem muita coisa que vai evoluir ainda. A inteligência artificial está cada vez invadindo mais essa área. Tá? E o pessoal está aprendendo, inclusive, a partir das instalações existentes. Tá? Então, a analítica de vídeo vai continuar. Tá? E aqui nós listamos, por exemplo, onde essa analítica deve residir. Ela pode residir em muitos lugares. Tá? Então, nós damos os prós e os contras aqui de onde fazer cada coisa. Né? Então, o armazenamento, por exemplo, colocar na câmera é bastante confiável, mas tem capacidade limitada. Na subestação, no local onde está fazendo o monitoramento, pode ter uma capacidade melhor, reduz capacidade de comunicação e é ideal para analítica. Mas também se pode colocar num centro de operações. A capacidade é muito boa, mas requer comunicações, requer um bom departamento de TI, tá? Ou pode colocar uma nuvem, tá? Que também tem as mesmas características. Agora, o melhor mesmo é o misto, o melhor de cada solução. Tá? O contra é que a solução passa a ser complexa e exige realmente alguém que possa fazer um projeto bem feito. Aqui nós vamos listar algumas capacidades de análise de vídeo que vocês podem considerar para resolver o problema da utility. Tá? Então, por exemplo, pesquisa de vídeo, né? Detecção de veículos, objetos, pessoas, animais e rostos. Tá? Então, isso são coisas que podem ser feitas facilmente hoje em dia. Tá? Vocês viram que nós detectamos uma pessoa andando ali de noite, de madrugada. O gatilho da gravação pode acontecer por movimento ou por tempo. Tá? Então, você pode fazer um frame por segundo, pode fazer um frame por cada 30 minutos. Segurança e controle de acesso, o reconhecimento de pessoas, de veículos. Cada vez mais, nós hoje já reconhecemos placa. Então, por exemplo, tem cidades aqui nos Estados Unidos em que nós mandamos para a polícia todas as placas que entraram durante o dia na cidade e não saíram. Tá? Então, com isso, eles têm a lista de placas que permaneceram dentro da cidade. E algumas dessas placas entram numa base de dados que eles chamam de crítica e eles sabem, então, se tem que fazer alguma ação ou não. A detecção de intrusos, tá? Então, detecção de pessoas, de animais, de veículos, dizer qual que é a marca e o modelo do veículo, né? Detecção de arma, detecção de fumaça e incêndio, anormalidades, contagem de pessoas, né? Então, juntou mais gente do que esperado numa certa área. Ou alguém está muito tempo no mesmo local, vadiagem. Alguém está indo na direção errada, está todo mundo saindo, alguém está entrando. Tá? Análise de veículos, objetos deixados para trás, possibilidade de bomba, detecção de capacete, luvas e assim por diante. Queda, alguém caiu. Tá? Então, um ser humano deitado. Alguém fumando. Temperatura, muito importante, porque pode pegar temperatura de transformador, de chave que está esquentando, detecção de arco, né? E medição. Muitos dos equipamentos, dos sensores hoje ainda são antigos, não são digitais, são analógicos. Então, mandar alguém para ler um instrumento leva tempo, custa caro. Então, colocar uma câmerazinha, e essa sim pode ser uma câmera de $100, tá? Essa câmera, então, ela pode, se não precisar fazer analítica, se precisar fazer analítica, aí não pode ser uma câmera de $100, né? Ela pode pegar, por exemplo, o movimento do ponteiro e o ponteiro passou de um certo ponto, ela dá um alarme e manda um e-mail imediatamente. Tá? Outra possibilidade é ler painéis digitais, pegar detecção de nível, pegar estado de LEDs e assim por diante. Né? Então, tem muita coisa, chuva, fog, neve, luzes, detecção de tiro. Se a câmera não é 360, ela pode virar e procurar de onde veio o tiro. Né? E controle de acesso também, praticamente aqui tem uma série de coisas que podem ser feitas. Então, eu vou passar agora rapidamente uma conclusão, tá?
e depois passamos às perguntas. Primeiro, um projeto adequado de monitoramento de vídeo, tá? Ele é muito importante e não pode ser feito como um projeto para hoje ou para amanhã. Ele tem que ser um projeto de longo prazo. Ele vai reduzir o OPEX drasticamente, tá? Se ele for bem planejado. Se ele for mal planejado e forem colocadas câmeras de baixo custo, soluções de gerência de vídeo de baixo custo, o OPEX vai aumentar. Tá? E, então, o que é importante é como vai ser o vídeo monitoramento no futuro e o que implementar primeiro. Tá? Essa sequência é importante. Tá? Outra coisa importante é que é muito importante que o vídeo forneça informações que possam tomar decisões, que o pessoal das utilities possa tomar decisões em cima daquilo. Tá? E esse vídeo monitoramento tem que ser estendido não só às subestações, mas também às linhas de distribuição, tá? Transformadores, religadores e monitores. E cada vez mais drones podem ser utilizados. Aí eu venho o conceito, o que é um drone? Eu vou pegar um drone e vai uma pessoa lá e a pessoa vai... Não, isso é muito caro. Um sistema de drones eficiente, ele vai ficar dedicado a um trecho de linhas de transmissão. Periodicamente, ele automaticamente vai subir e vai analisar a linha com analítica e retornar e mandar a mensagem do que ele viu. Tá? Não há intervenção humana, é feito 24/7, quando você achar que é com a frequência que você quiser fazer, tá? E a informação é enviada diretamente. Tá disponível hoje, tá? É caro ainda, mas já está disponível e o preço vai cair astronomicamente com o andamento do tempo e com a implementação desses drones. Tá? E fundamental para vocês, as câmeras, sistemas de gerenciamento de vídeo devem ser profissionais, cumprindo requisitos de cybersecurity e aderentes à padronização, como, por exemplo, a padronização da ONVIF. Com isso, eu termino a minha apresentação aqui e eu gostaria de escutar de vocês perguntas. Leonardo, muito obrigado. Eu acho que todos aqui gostaram da sua apresentação, principalmente porque você não tratou especificamente de um modelo de um fabricante, mas deu características gerais, dicas de projeto, especificação, é tudo o que nós do setor da utilities precisamos. Foi extremamente interessante. Eu tenho algumas perguntas, eu vou privilegiar aqui eu tenho uma pergunta aqui do Sérgio Moscoso. Como a pergunta veio em espanhol, provavelmente eu não tenho a priori o país do Sérgio, mas já terei. Ele tem algumas perguntas aqui a respeito de qual é, segundo a sua experiência, que provedores de serviços de cloud, AWS, Huawei Cloud, Azure, etc., são mais robustos para implementar sistema VMS com armazenamento em nuvem. Tem mais perguntas. Sim. Prestam o mesmo serviço? Existem outras empresas que prestam o mesmo serviço que a AWS e Azure? Vamos lá, depois eu pergunto mais. Tá. A pergunta é muito interessante e é o seguinte: a nossa experiência mostra, nós usamos cloud aqui dentro da empresa, tá? Quando, inclusive, nós temos que fazer alguns processamentos muito pesados, tá? Mas para utilities, a nossa recomendação é que elas tenham o seu próprio centro de
armazenamento, que pode fazer parte de um centro maior. Tá? Eu entendo que para uma utility é muito caro colocar um data center, tá? Mas ela pode ter um pedaço de um data center dedicado a ela, sob controle da utility. Repara, volto a falar, é segurança nacional. Tá? Não é segurança de uma empresa, é segurança nacional. Então, a nossa sugestão é que ela tenha um data center ou um pedaço do data center que esteja sob o seu controle. O mesmo se aplica a compartilhamento de linhas de fibra ótica, o mesmo se aplica a compartilhamento de wireless, tá? Ou seja, tem que ficar sob o controle da utility. Não dá para deixar isso na mão de empresas estrangeiras, principalmente. Ok, a pergunta agora, do mesmo ainda, da mesma pessoa, sobre capacidades de sistema VMS, armazenamento, largura de banda, tempo de gravação, etc. Quais são os critérios de desenho que regem as câmeras que utilizam essas características de armazenamento e tempo de gravação, etc. E quais são os principais fornecedores de câmeras que você utiliza? Bom, primeiro, a coisa é bem mais complexa do que parece, ou seja, não se fala só de armazenamento. Fala-se disso, 1.000 locais, sem câmeras por locais, sem telas. Tá? O problema de gerenciamento é muito maior do que o problema de armazenar 2, 3 câmeras. Você tem que fazer uma solução integrada que pegue isso tudo. Tá? E os principais fabricantes hoje no mundo de gerenciamento é a Genetec e a Milestone. Em termos de câmera, Axis, Bosch, FLIR, Pelco e Sony. Não quer dizer que sejam os únicos, não quer dizer que sejam líderes para sempre, porque a tecnologia está mudando e novas empresas estão surgindo. Então, tem que estar sempre olhando o que está surgindo. Tá? Mas esses são os líderes do mercado hoje. Tá? E são independentes. A pergunta aqui, Marcos, da C3E, ele queria saber a sua opinião sobre a normatização no Brasil. Se você tem conhecimento da normatização ABNT para equipamentos de vídeo monitoramento, há uma normatização ou há uma possibilidade de se trabalhar nisso, principalmente na compatibilidade eletromagnética? E também, continuando aqui, qual é a banda estimada para atender vídeo monitoramento de uma subestação? Qual é a largura de banda que você estima para isso? Muito interessante a pergunta e muito importante, tá? Então, em termos de banda, depende da solução que você usar, da quantidade de analíticas. Repara, uma câmera pode ir de 1 megabit por segundo a 16 megabits por segundo hoje. Tá? Mas se você é analítica, ela cai para 10 kilobits por segundo. Então, eu diria que uma taxa da ordem de 5 megabits por segundo por subestação, se for somente wireless, é suficiente. Agora, se tiver uma fibra ótica e o wireless fosse como é que se diz, uma redundância, pode ser até menos. Tá? Mas essa é uma ordem de grandeza que a gente recomenda. E a primeira parte da pergunta foi... Ih, rapaz, agora tem que voltar. Só um segundo. A outra pergunta é sobre a A normatização. normatização, sim, já lembrei. Repara, que eu saiba, não tem, é muito importante e muito difícil de fazer, por causa da evolução tecnológica incrível. Tá? Para vocês terem uma ideia, nós especificamos uma câmera no começo do ano e a câmera já está obsoleta em junho. A evolução tecnológica está tão grande,
tá, que uma normalização é muito difícil de fazer. Talvez parâmetros muito grandes, tá? Então, por exemplo, adotar um sistema ONVIF, tá? Que é um sistema de padronização de formatos, etc. e tal, pode ser feito, mas especificar em detalhes as câmeras é difícil. Tá? Mas tem que esperar a tecnologia estabilizar para poder fazer isso em maior. Mas dá para fazer alguma coisa e eu acho que é uma iniciativa importante que a EC3 poderia estar ativando na Bini. E a Utcal também. Não, perfeito. Temos que trabalhar. Tem um bom caminho aí. Há uma pergunta aqui do João Donato, também, ainda não sei a empresa dele. Seria até interessante nas perguntas que o pessoal colocasse a empresa que pertence. Eu tenho a lista de todos os participantes, mas na hora da pergunta eu não recebo com o nome da empresa, só recebo o nome da pessoa que entrou. Eu vou ler a pergunta dele por completo, tá? Eu acho que você já respondeu, mas vamos lá. No Brasil, temos ainda subestações utilizando satélite de banda C com alta latência e baixa banda. Estimamos pelo menos 3 a 5 anos para início da mudança dessas soluções. Novas tecnologias, satélites de baixa órbita, etc. Qual a melhor alternativa de vídeo monitoramento para atender essa limitação atual? O que pode ser feito quando você tem problemas de De comunicação? comunicação, e isso é fato, usar analítica, tá? Porque a analítica vai permitir. E quando eu digo usar analítica, tem que usar analítica e rever essa analítica periodicamente, porque ela está evoluindo. Então, no começo, talvez não tenha todas as facilidades que fossem necessárias, mas ir adicionando essas facilidades conforme elas forem surgindo. Tá? Se você não tem telecomunicação, não tem fibra ótica, e fazer um planejamento dentro da sua empresa de implementar essas coisas. Nós acabamos de fazer um planejamento para uma empresa de 15 anos, em que ela vai colocar comunicações e ficar de olho, por exemplo, nos satélites de baixa órbita que estão para sair aí, eu acredito que nos próximos 2 anos, tá? E isso é uma outra possibilidade que vai surgir. Leonardo, uma perguntinha que eu acho que todo mundo está interessado. Como você pode dar uma ideia sobre o custo de um bom sistema de vídeo monitoramento para uma subestação de transmissão ou até de distribuição? Não sei como isso pode ser visto, mas você tem condição de dar uma faixa de custo para a implantação de um sistema de vídeo monitoramento, na sua opinião? Sim. Bom, primeiro que isso varia muito do tamanho da subestação e assim por diante. Eu aqui, como CEO, etc. e tal, eu tenho como é que se diz, um dedão aqui, né? Então, em geral, uma câmera instalada, tanto em subestação, como para a polícia, como para empresas em geral, vai sair perto de US$ 10.000. Tá? Isso inclui, repara, não é a câmera somente, isso inclui toda a parte de instalação, de comunicação, rádio e assim por diante. Tá? Ah, e, e esses US$ 10.000 são divididos, idealmente, 50% a 60% na parte de infraestrutura e 50% a 60% na parte de câmera, gerenciamento e câmera, gerenciamento, tem mais um item que eu esqueci agora, mas basicamente essa seria a divisão. O que a gente tem visto muitas vezes é que o pessoal gasta a infraestrutura, mas aí coloca uma câmera de US$ 100. Tá? É jogar dinheiro no lixo. Então, é muito importante. Tá? Agora, então, se a subestação tem 20 câmeras, são US$ 200.000. Ah, eu não tenho US$ 200.000. Tudo bem, instala
preveja o que ela vai precisar ter no futuro e instale o mais crítico e vai aumentando aos poucos conforme vai surgindo. O dinheiro economizado no OPEX é suficiente para instalar ao longo do tempo. Mais uma perguntinha, nós já estamos bem avançados, mas continuamos com alta frequência aqui. Como proceder para evitar uma RFP com soluções, RFP proposta, né, com soluções ou equipamentos não profissionais? Porque se você não especificar direito, pelo que eu estou entendendo, você vai receber equipamento pelo melhor preço, mas nem sempre o que você deseja. Você vai sempre receber o que você pediu. Tá? Então, se você pediu, aceito qualquer coisa, você vai receber qualquer coisa. E a decisão é sempre tomada no preço, né? Então, é muito importante tomar, quando especificar o que está se comprando, né? Então, por exemplo, dizer, olha, eu só quero câmeras que sejam do padrão ONVIF. Eu quero que tenha especificada a segurança cibernética da câmera. Tá? Eu quero que a câmera seja aderente ao sistema de gerenciamento X, que não é um sistema de um fabricante, mas é algo que é suportado por vários fabricantes. Eu quero que a câmera dure X anos, tá? Então a duração da câmera e assim por diante. Que ela tenha vários feixes de vídeo, que ela tenha armazenamento local. Então, tudo isso, e eu entendo até que os engenheiros da utility não são especializados em câmera. Então, procure alguém que possa te ajudar para fazer RFP. Tá? Cada vez mais nós temos feito os RFPs para, não só para utilities, mas para polícia, para empresas e assim por diante, justamente por causa disso, porque senão acaba se comprando coisas que não se queria comprar, porque não tem saída. Isso não vai parar, vamos lá, você vai ter que responder bastante aqui. Tenho perguntas chegando toda hora. Como é feito o reparo nesses sistemas que você implanta? Trabalha com equipamento backup ou se der um defeito, você tem que deslocar uma equipe? Excelente pergunta, obrigado pela pergunta, porque a resposta é importantíssima. Eu listei aqui, não sei se vocês estão vendo minha tela ainda, né? Mas eu listei aqui o número de câmeras que nós suportamos hoje. Todas essas câmeras são monitoradas remotamente 24/7. Ou seja, se ela tem uma taxa de dados passando por ela está sendo monitorada. Se a taxa de dados cai ou aumenta, nós recebemos a mensagem. Então, primeiro, a manutenção tem que ser proativa, não pós-ativa, depois que a câmera pifou. A câmera, e repara, quando eu digo câmera, é todo o sistema de gerenciamento, é a fonte de alimentação, é a telecomunicação, é tudo. Então, nós temos hoje, eu não coloquei aqui ilustrações, infelizmente, mas nós temos em cada local, por exemplo, nós temos locais com 200 equipamentos. Todos eles são monitorados 24/7. E isso é mandado para lá. Quando dá o defeito, tá, nós temos estoques locais de... às vezes pode até faltar. No momento, por exemplo, nós estamos com problema de suprimento. Então, os estoques locais acabaram, porque no mundo todo está um problema muito sério de fornecimento de produtos. Mas se tem um mínimo, a utility deve ter com ela um estoque de reposição dos elementos críticos, tá? Mas o mais importante é a monitoração proativa. Ou seja, descubra que vai pifar antes de pifar. Bom, gente, eu tenho um enorme prazer de ter recebido o Leonardo aqui, agradeço enormemente. Quero me colocar à disposição de todos os participantes. A UTC América Latina certamente poderá continuar a apoiá-los. Aqueles que tiverem interesse em
Nós vamos mandar, inclusive, para vocês alguns white papers que o Leonardo vai disponibilizar, inclusive um white paper sobre esta palestra, vai ser feito como um artigo técnico. Nós vamos mandar para vocês e qualquer contato que vocês precisarem, nós podemos intermediar e fornecer os e-mails necessários, etc. A Ceoplan está se colocando à disposição de todos, mas nós chegamos ao final do nosso webinar. Eu queria pedir ao Leonardo para se despedir da turma. Muito obrigado, foi excelente a apresentação. Você, Leonardo. Bom, primeiro, obrigado novamente por nos convidar. Foi um prazer fazer essa apresentação. Essa troca de informações é muito importante e eu estou sempre à disposição da Utical aí para futuros eventos. Muito obrigado, Dmitry. Obrigado a todos aí pela participação. Obrigado a todos. Entrem em contato conosco sempre que precisarem. Até logo. Até logo.